Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer a bolsa Ruth, a bolsa feita com esse ponto em relevo, maravilhosa, e o melhor, utilizando apenas um novelo de fio de poliéster, com essa alça que ficou incrível, deu todo um charme para a nossa peça. E não ficou uma peça pequena não, tá? Vou colocar o meu celular aqui para vocês verem, olha. Então, coube o celular, ainda cabe aqui uma carteira, um batom, suas chaves, tá? Então, espero muito que vocês gostem dessa aula. Se já de cara você já gostou desse modelo, já deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, e aproveita para deixar aqui nos comentários se é a primeira vez que você está assistindo uma aula do meu canal, e também me conta de onde você está assistindo. E se você estiver prestando bastante atenção na aula, comenta um coração azul que eu vou adorar saber. Todo o apoio que vocês me derem é muito importante, então quando você curtir, se aparecer hypar, me dê os seus pontos, é totalmente gratuito, é apenas um incentivo para o YouTube indicar essa aula para mais pessoas. Isso é importante porque quanto mais vocês engajam, mais aulas eu consigo trazer para vocês, e se vocês não curtem, não comentam, eu acabo reduzindo a quantidade de aulas que eu trago aqui. Então, eu conto muito com o seu apoio, tá bom? E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, eu quero já deixar aqui o meu convite. A comunidade Fios Tata, pessoal, tem mais de 20 aulas exclusivas disponíveis. É uma assinatura no valor de R$19,90, sai menos de 70 centavos por dia. E lá você tem acesso a aulas exclusivas e todo mês eu vou liberar mais uma aula exclusiva. Então, assinando, você já tem mais de 20 aulas para conferir, mas todo mês você recebe uma atualização. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vou passar aqui as medidas da peça para vocês. De comprimento, ela ficou medindo 22 centímetros e de altura 14 centímetros. Vamos ver o peso que ela ficou com os acessórios. Ó, com os acessórios, ela ficou pesando 314 gramas. Ficou muito econômica, gente. Você pode fazer essa peça no fio de malha, caso você prefira, tá bom? E quando você fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram, que eu quero muito ver. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar o fio Lotus da Fiorecer. É um fio 100% poliéster de 5 milímetros. Esse novelo vem 200 metros. No final da aula eu conto para vocês se um novelo foi o suficiente ou se eu precisei de mais um. Eu vou utilizar a cor azul jeans, que é uma cor maravilhosa. Tanto o fio quanto os acessórios vocês encontram no site da loja Matilda. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e o nosso cupom no site é TATA. THATA, tudo maiúsculo. Vou utilizar uma agulha 3,5, tesoura, duas argolas articuláveis, que também são da loja Matilda, eu vou deixar o link na descrição, e um botão imantado de 18 milímetros, e a minha etiqueta personalizada, que é lá da Shopee, a minha é menor, ela tem 28 por 11 milímetros. Eu vou deixar o produto para vocês aqui na sacolinha do YouTube Shopping e também na descrição, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 27 correntes. Caso você queira aumentar a sua bolsa de comprimento, você vai trabalhar de 2 em 2 correntes a mais. Caso você queira diminuir a sua bolsa no comprimento, você vai trabalhar de 2 em 2 correntes a menos, tá bom? Lembrando que nessa quantidade que eu vou fazer e na minha tensão de ponto, apenas um novelo foi o suficiente. Então, eu vou fazer aqui e vou trabalhar 27 correntes. Precisa ser números ímpares de correntes. Trabalhei 27 correntes. Ficaram medindo 20 centímetros, não levem essas medidas iniciais em consideração, porque o nosso trabalho, olha, ele estica. Então, vai aumentar. Se o seu ponto for muito apertado, pode ser que mantenha essa medida ou diminua um pouco. Mas o meu ponto não é muito apertado, tá?
Feito aqui as nossas correntes, nós vamos virar o nosso trabalho, pular a primeira ondulação e trabalhar a partir da segunda, uma carreira toda em pontos baixos. Então, pulo a primeira ondulação, entro na segunda, as duas alcinhas da minha corrente permanecem aqui embaixo, tá vendo? Pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra frente. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Desculpem, acabei batendo no tripé. Entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Já fiz aqui 3 pontos baixos. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto, fiquei com um total de 26 pontos, tá? Sempre que a gente for finalizar uma carreira, a gente vai subir agora 2 correntes, mas nas próximas, em algumas vai ser apenas uma corrente, em outras apenas 2. Quando você for fazer a próxima carreira de pontos baixos, você sobe uma corrente, e quando você for começar a próxima carreira com pontos altos, você sobe 2. A próxima carreira eu vou fazer ponto alto, então eu subo 2 correntes. 1, 2. Vou tirar aqui a minha agulha e vou entrar no último ponto que eu fiz, assim, ó, para pegar essa pontinha de fio, passar para cima pra gente já ir escondendo ela, tá? Viro o meu trabalho e vamos trabalhar agora ponto alto sobre cada ponto. Laço o fio na agulha e eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto onde eu trouxe o fio para cima. Entro nas duas alcinhas desse ponto, pego o fio que vem do novelo e trago aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Pego o fio que vem do novelo e tiro as últimas 2. Laço o fio na agulha, entro no próximo ponto, aí eu deixo esse pedacinho de fio aqui no meio para ir escondendo ele. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. Fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo, tiro 2. Pego o fio que vem do novelo e tiro 2 novamente. Laço o fio na agulha, vamos no próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Então, vamos seguir desta forma, trabalhando um ponto baixo em cada ponto. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto, fiquei com um total de 26 pontos altos, tá? A próxima carreira também eu vou fazer com ponto alto, então eu vou subir 2 correntes. 1 e 2. Viro o meu trabalho. E no primeiro ponto a gente trabalha um ponto alto. Laço o fio na agulha, entro aqui no meu primeiro ponto e trabalho um ponto alto. No próximo ponto a gente vai iniciar o relevo. Então, o primeiro ponto eu trabalhei aqui, o segundo ponto é esse daqui. Laço o fio na agulha e o relevo você vai entrar aqui, ó, pegando no ponto. Desta forma, ó. Pode separar aqui que você vai visualizar. Passa aqui o ponto, pego o fio que vem do novelo, passo pelo ponto alto e trago aqui pra cima. Laço o fio na agulha, retorno no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra cima. Aqui eu fico com um total de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 5 alcinhas, me desculpem. Eu fico com 5 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro 4. Agora fico com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Laço o fio na agulha, pulo esse ponto que eu fiz o relevo, entro no próximo, aqui nas 2 alcinhas de cima e faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, esse ponto eu já trabalhei, o próximo é esse daqui, ó.
Entro no meu ponto, trago o fio que vem do novelo aqui pra frente, laço o fio na agulha, retorno no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra cima. Fico com 5 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, me sobram 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro essas 2. Laço o fio na agulha, pulo esse ponto que eu já trabalhei e entro no próximo. Pegando nas 2 alcinhas de cima, eu trabalho um ponto alto. Quando eu iniciei essa carreira aqui, eu falei que eu trabalhei um ponto baixo em cada ponto. Eu trabalhei um ponto alto em cada ponto, tá? Peço desculpa por esse erro. Agora, laço o fio na agulha, já trabalhamos nesse ponto, agora vamos para esse. Entro no ponto, trago o fio que vem do novelo aqui pra frente, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra frente. Fico com 5 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 4, me sobram 2, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2. Laço o fio na agulha, pulo esse ponto que eu já trabalhei, vamos no próximo, pegando nas 2 alcinhas de cima e trabalho um ponto alto. Então, você vai seguir essa repetição por todos os pontos. Trabalhei a nossa terceira carreira e deixei o último ponto para fazer junto com vocês. Então, aqui eu trabalhei o ponto alto e o nosso último ponto vai ser em relevo. Laço o fio na agulha e entro aqui nesse último ponto, que vai ser esse daqui, ó. Então, lacei o fio na agulha, pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto, trago o fio aqui pra frente, fico com 5 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 4 e tiro as 2 que sobraram. Põe o seu trabalho em uma superfície reta e arruma ele, tá? A cada carreira que você finalizar, dá uma ajeitadinha nele. A próxima carreira eu vou fazer de ponto baixo, então eu subo apenas uma corrente. Viro meu trabalho e volto trabalhando um ponto baixo em cada ponto. Então, aqui a corrente que eu fiz, eu não trabalho nela. A partir desse pontinho aqui, a gente trabalha um ponto baixo. Entro no próximo ponto, pegando nas 2 alcinhas de cima e faço um ponto baixo. No próximo ponto, pegando nas 2 alcinhas de cima, faço um ponto baixo. Não faz esse ponto baixo muito apertado, senão depois essa parte aqui vai começar a entrar para dentro da peça, tá? E agora a gente trabalha um ponto baixo em cada ponto até o final da carreira. Trabalhei aqui a nossa carreira de pontos baixos. A próxima carreira eu vou fazer ponto alto, então eu subo 2 correntes. Viro o meu trabalho, e agora aqui, onde você fez ponto alto, você trabalha o ponto em relevo, e onde você fez o ponto em relevo, você vai trabalhar o ponto alto. Então, a gente já inicia fazendo um ponto relevo nesse primeiro ponto alto que nós fizemos aqui, ó. Laço o fio na agulha, e vou entrar aqui neste ponto alto. Pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente. Não aperta esse trabalho, tá, pessoal? Porque senão vai começar a repuxar. Laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra frente. Fiquei com 5 alças na agulha, tiro 4, me sobram 2, tiro 2. Laço o fio na agulha, já trabalhei o ponto relevo nesse ponto, agora a gente vai no próximo. Entro no próximo ponto e trabalho um ponto alto. Agora, a gente já trabalhou o ponto alto onde tem esse ponto relevo, entre esse ponto relevo e esse, a gente abre aqui e acha o ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos entrar aqui no meio, no ponto alto, trago o fio que vem do novelo aqui pra frente, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto, trago o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 5 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, tiro 4, me sobram 2, pego o fio que vem do novelo e tiro 2. Laço o fio na agulha, pulo esse ponto porque eu já fiz o ponto relevo, entro no próximo e trabalho
um ponto alto. E sempre vai arrumando o seu trabalho. Coloca aqui na mesa e vai arrumando o seu trabalho. Fizemos o ponto alto e agora vamos trabalhar mais um ponto em relevo. Laço o fio na agulha e entre esse ponto relevo e esse, no meio nós temos o ponto alto. Entro nele, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente, laço o fio na agulha, volto no mesmo ponto, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente, fico com 5 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo, me sobram 2, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2. Laço o fio na agulha, pulo esse ponto porque eu fiz o relevo, vamos para o próximo, e entrando pelas 2 alcinhas eu trabalho um ponto alto. Então, vamos seguir desta forma por toda a nossa carreira. Feito mais uma carreira, pessoal, sempre vai arrumando o seu trabalho, e olha só o ponto já tomando forma. Eu trabalhei aqui o ponto relevo, só que o último ponto aqui foi um ponto relevo, então a gente tem que trabalhar o último ponto alto. Então aqui, ó, a gente pula esse ponto, vamos no último e trabalha um ponto alto. A partir de agora é só repetição, então a próxima carreira vai ser ponto baixo, então eu subo apenas uma corrente. Viro o meu trabalho e sempre para arrumar, tá? E a gente volta trabalhando um ponto baixo em cada ponto até o final da carreira. Trabalhei a minha carreira de pontos baixos, a próxima vai ser de pontos altos, então eu subo 2 correntes. 1, 2. Viro o meu trabalho, vai arrumando aqui. O primeiro ponto aqui, ó, foi relevo, então aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Laço o fio na agulha, entro no primeiro ponto e faço um ponto alto. Aqui, pessoal, é importante que na hora que você for fazer a carreira de pontos baixos, você conta, porque tem que ter 26 pontos, tá? Nem mais e nem menos. Laço o fio na agulha e agora nós vamos aqui no próximo ponto, que é um ponto alto. Entro nele e vou trabalhar o ponto relevo. Da mesma forma que eu expliquei para vocês. Tiro 4 alcinhas, sobram 2, tiro 2. Laço o fio na agulha. Vamos pular esse ponto porque já fizemos o relevo e vamos nesse daqui. E trabalho um ponto alto. Laço o fio na agulha, vamos aqui, ó, entre esse ponto relevo e esse, entra no meio no ponto alto, traz o fio que vem do novelo aqui pra frente, laço o fio na agulha, volta no mesmo ponto, trago o fio que vem do novelo aqui pra frente, pego o fio que vem do novelo, tiro 4 alças da agulha e depois tiro 2. Laço o fio na agulha, pulo esse ponto porque eu já fiz o relevo e vamos no próximo. E faço ponto alto. Então, a partir daqui, pessoal, é somente essa sequência que você vai fazer. Uma carreira ponto baixo, uma carreira ponto alto e ponto relevo. Ponto alto, ponto relevo. Uma carreira ponto baixo e uma carreira ponto alto, ponto relevo. Ponto alto, ponto relevo. Sempre onde fez o ponto alto, faz o ponto relevo, e onde fez o ponto relevo, faz o ponto alto. Você vai seguir esse padrão até alcançar a altura que você deseja e volta aqui na aula. Fiz aqui, pessoal, total de 28 carreiras. De altura ficou medindo 28 centímetros. E de comprimento ficou medindo 23 centímetros. Se você quiser a sua bolsa maior de comprimento, você vai trabalhar de 2 em 2 correntes a mais no início. E se você quiser maior de altura, de 2 em 2 carreiras a mais. Caso você queira, a sua última carreira pode ser apenas de pontos baixos, assim como a primeira, tá? Então, você volta fazendo pontos baixos, mas eu não quero, justamente porque eu quero que essa parte da frente fique com esse aspecto aqui, apenas do ponto em relevo, e depois eu faço um acabamento em ponto baixíssimo, tá bom? Então, feito aqui a quantidade de carreiras necessárias que eu quero para a minha peça, eu vou dobrar ela ao meio, só que ao contrário. A parte de fora agora fica para dentro e a parte de dentro agora fica para fora. E vamos iniciar a costura da nossa lateral.
A costura da nossa lateral será feita em pontos baixos. Então, une aqui a lateral. Deixa eu aproximar vocês. Eu entro desse lado aqui em duas alcinhas. E entro aqui do outro lado, pegando apenas em uma alcinha. Pego o fio que vem do novelo e trago aqui pra frente. Fico com duas alças na agulha e tiro as duas de uma vez. Vamos mais pra frente, aqui no ponto da frente. Entro em duas alcinhas desse lado. E entro aqui em duas alcinhas do outro lado. Tem que sempre entrar dos dois lados. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto. Entro aqui em duas alcinhas. Entro no ponto da frente, do outro lado, pego uma alcinha, trago o fio que vem do novelo aqui pra frente e faço ponto baixo. Então, vamos fechar toda a nossa lateral com pontos baixos. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto por toda a minha lateral. E aqui o importante é que a gente não deixe os pontos muito afastados, tá? Para que essa costura fique bem fechadinha. Para finalizar, eu vou fazer agora uma corrente. Puxo ele. E vou esconder dentro dos pontos baixos que nós fizemos. Aí aqui você pode passar um pingo de cola, queimar a ponta ou costurar também se você preferir. Eu tenho o hábito de finalizar o fio de poliéster, de arrematar ele queimando mesmo, tá? Mas se você tem outro costume, pode fazer. Queimei aqui, eu amasso ele no crochê e fica assim. Agora arrumo aqui, ó, tá vendo? Tá certinho. E agora vamos costurar a outra lateral. Que vai ser da mesma forma, a diferença é que o fio ainda não está preso aqui. Então, eu faço assim, ó. Bem aqui na pontinha, eu entro com a minha agulha e pego na pontinha do outro lado. Bem na pontinha mesmo. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. E vamos para o próximo ponto. Entro aqui em duas alcinhas de um lado e uma alcinha do outro. Coloco esse pedacinho de fio em cima da agulha. Trago o fio que vem do novelo aqui pra frente e fecho um ponto baixo. Entro no próximo ponto dos dois lados. Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha. Trago o fio que vem do novelo aqui pra frente e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro em uma ou duas alcinhas de cada lado, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Você vai seguir da mesma forma e arrematar igual o outro lado. Aqui, pessoal, não importa se você está pegando em duas alcinhas ou uma alcinha de cada lado. O que importa aqui é que a sua lateral tenha a costura bem fechadinha, tá bom? Que não fique com nenhuma parte do ponto vazado, com esse espaço, tá? Então, eu vou costurar toda a minha lateral, vou arrematar e volto com vocês. Prontinho, já costurei aqui a outra lateral. E agora, nós vamos desvirar a peça. Com cuidado. De início, ela fica um pouco deformada, né? Principalmente aqui na boca, na parte de cima. Ó, aqui é importante que você empurre bem essa parte da pontinha da lateral para fora. E vai modelando a sua peça. Ó, aqui também. Coloca bem essa parte da lateral para fora. E aperta aqui, ó, tá vendo? Principalmente essa parte aqui de cima, ó, fica mais deformadinho. Os pontos, olha, vai ajeitando, vai modelando a sua peça.
para ela ficar bonita. Ó, aqui você pode colocar um forro se você quiser. Ó, pode ir arrumando. Coloca aqui na mesa. Eu achei tão bonito esse ponto, gente. Ó, coloca bem aqui pra fora esses pontos, porque o bonito dele é esse relevo, tá vendo? Primeira parte está pronta. E agora eu vou fazer aqui pontos baixíssimos em volta da minha peça. Fazer um acabamento. Eu falei para vocês, né, eu quero esse lado aqui para frente, então eu vou iniciar o ponto baixíssimo por esse lado que eu quero para trás, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui e vou entrar nas duas alcinhas desse ponto. Ó, nas duas alcinhas de cima. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui para frente. Entro nas duas alcinhas do próximo ponto, fico com 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Entro no próximo ponto, nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Então, aqui vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada ponto por toda a volta da nossa bolsa. Prontinho, trabalhei ponto baixíssimo pela volta de toda a minha bolsa, olha só. Vou cortar meu fio. Puxo ele. Vou entrar nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Pego esse fio e passo por baixo. Agora, eu vou entrar aqui nessas duas alcinhas e nessa terceira, ó. Nessas duas. E aqui nessa terceira. Saindo no meio do último ponto baixíssimo que eu fiz. Pego meu fio e trago aqui pra dentro. Aqui eu fiz um acabamento invisível. E agora, aqui dentro, é só você passar esse fio por dentro dos pontos, pode passar essa sobra de fio por dentro dos pontos e queimar, colar ou costurar a pontinha desse fio, tá? O corpo da nossa bolsa, então, ficou pronto, pessoal. E agora, vamos aplicar a nossa etiqueta. Ó, eu já estou aqui com ela. Vou centralizar aqui onde eu quero ela. Daí, aqui dentro, eu vou colocar a plaquinha que vem junto com a etiqueta. E com o auxílio de um alicate, a gente fecha a garrinha na plaquinha. Ó, fica assim. E aqui fora fica assim. Olha que linda. Ela dá um charme, um destaque para a peça, né? Faz toda a diferença. Olha que coisa mais linda. Agora vamos aplicar o botão imantado. Ó, para costurar o botão imantado, eu utilizo linha de nylon, que é essa daqui, ó. Muitas pessoas conhecem como linha transparente, tá? Mas você pode usar a linha de costume que você tem. Eu não gosto de aplicar botão imantado, pessoal, não tenho muita dica para passar para vocês. Mas eu vou mostrar brevemente aqui como que eu faço, ó. Eu entro aqui no primeiro furo que tem no botão, trago a linha aqui para fora, volto no mesmo furo, no primeiro aqui, e é importante você puxar bem essa linha, tá?
Trago a minha linha aqui pra fora. Volto aqui no primeiro furo. Trago minha linha pra fora. E volto no mesmo furo. Pronto, repeti isso 4 vezes, até sentir que ficou bem preso. Vou trazer aqui pra fora. E agora eu desço para o segundo furo. Então, você vai repetir isso, passar 4 vezes a linha em cada furo e depois arrematar e costurar o outro lado. Então, eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Para fazer a alça, pessoal, eu vou iniciar fazendo uma corrente. Vou, então, fazer aqui a minha... Na verdade, eu vou fazer só uma laçada inicial, ó. Entro aqui nesse círculo, pego o fio que vem do novelo, passo pelo círculo e puxa um pouquinho assim, ó. Não aperta, tá? Feito essa laçada, agora a gente entra aqui nesse gominho. Aqui, ó. Pego o fio que vem do novelo, passo por esse gominho. Fica com 2 alças na agulha, tiro as 2 de uma vez. Entro nessa primeira alcinha aqui, ó, na minha frente e volto no gominho. Pego o fio que vem do novelo e passo tanto pelo gominho quanto por essa alcinha até ficar com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as 2. Viro meu trabalho, entro nessas 2 alcinhas aqui da lateral. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas 2 alcinhas. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Viro meu trabalho. Entro nessas 2 alcinhas da lateral. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas 2 alcinhas. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Viro meu trabalho. Entro nessas 2 alcinhas da lateral, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Viro meu trabalho, entro nessas 2 alcinhas da lateral, passo o fio que vem do novelo por essas 2, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Você vai seguir esse padrão até alcançar a altura que você deseja e volta aqui na aula. Trabalhei aqui, pessoal, a alça até o tamanho que eu queria. Ficou com 35 centímetros. Agora eu vou cortar a ponta do meu fio. Vou puxar aqui e vou escondendo por dentro dos pontos e vou queimar a pontinha para não soltar. Ó, passando aqui por alguns pontos, até aqui já tá bom já. Aí a gente tira o excesso que sobrou e vamos queimar essa pontinha aqui. E estica, pronto. Agora, você vai fazer outra desse mesmo tamanho e volta aqui pra gente unir elas, tá? Também vou esconder essa pontinha do início. Trabalhei aqui, pessoal, a outra alça. Ó, estou com as 2 aqui, do mesmo tamanho. Agora, nós vamos fazer a união. Para fazer a união, a gente vai trabalhar pontos baixíssimos, tá? Deixa eu pegar essa pontinha aqui. E aí, você vai fazer o seguinte, ó, vou até aproximar vocês. Você vai pegar nessa alcinha aqui da lateral e na alcinha da lateral da outra alça. Pega o fio que vem do novelo, passa de um lado,
passa do outro e passa dentro dessa alcinha que está na agulha. Fizemos ponto baixíssimo. Vamos no próximo ponto, que é essa alcinha aqui da lateral, essa daqui, olha. E entra na alcinha da outra lateral, logo em frente. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra cima e passa dentro dessa alcinha de trás. Tá vendo, ó? Aí arruma aqui a sua alça. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha aqui da lateral, entro na alcinha da lateral do outro lado, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra cima. E passo dentro dessa alcinha de trás que já está na agulha. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha da lateral, entro na alcinha da lateral do outro lado, pego o fio que vem do novelo, trago aqui pra cima e passo dentro dessa alcinha de trás que está na agulha. Então, você vai seguir fazendo essa costura de pontos baixíssimos até costurar toda a sua alça. Costurei aqui, pessoal, toda a minha alça. Ela fica bem firme, olha, quase não estica. Vamos ver aqui o tamanho que ela ficou. Ó, então, o tamanho final da minha alça é 34 centímetros. Agora, vamos cortar aqui esse fio. Se não ficou certinho o tamanho aqui dos dois lados, é porque um lado fez maior que o outro. Aí tem que desmanchar ou aumentar o outro, tá? Puxo o fio aqui. Vou trazer ele aqui pra trás. Essa parte que vai ser o avesso. E vamos esconder essa pontinha de fio e queimar ela. Prontinho, agora vamos colocar as argolas articuláveis aqui na alça. Você pode tentar pegar o máximo de fio que você conseguir, porque quanto mais fio você pega, mais seguro fica, tá? Ó, fiz de um lado. E agora faço do outro. E vamos aplicar agora na nossa clutch. A aplicação é bem simples, a gente só vai prender aqui na peça. Eu gosto sempre de prender bem na pontinha. Ó. Assim, ó, bem na pontinha. Para aparecer um complemento, uma continuação, na verdade, para aparecer uma continuação da bolsa. Ó, esse aqui não ficou tão na pontinha. Então, eu trago ele mais pra cá. Ó. E fica assim, deixa eu tirar o zoom. Olha só, pessoal, que coisa mais linda que fica o resultado desta alça na nossa bolsa. Ela fica bem resistente, não fica tão fina, como vocês podem ver. Deixa eu até pegar aqui a medida dela de comprimento, largura, 4 centímetros. Vamos ver aqui tamanho final da nossa peça. De comprimento ficou medindo 22 centímetros e de altura 14 centímetros. O que vocês acharam dessa peça, pessoal? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Já aproveita para curtir esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e apoiar deixando aqui o seu comentário, seja um coração azul ou me contando que cor que você vai fazer essa peça. Assim que você fizer, não deixa de me marcar lá no Instagram. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.